Fala galera, beleza? Hoje o tema da nossa aula, né? Basicamente, vamos explicar para vocês o que significa, né, essa palavra-chave aí que a gente vê bastante nos nossos exemplos, static ou static, né? Vocês vão conhecer a importância da gente utilizar esse tipo de que a gente chama de membro estático, né? Que a gente pode utilizar tanto, seja ele em variáveis, né, atributos, como métodos, tá? Então, primeiro a gente está fazendo esse conceito legal aí no vídeo, como se fosse uma aula, uma explicação, né? Primeiro a gente vai começar com os conceitos, tá, galera? Para vocês entenderem a maneira, né, que a gente utiliza, né, esse tipo de palavra-chave e depois a gente vai para o nosso exemplo no NetBeans, ok? Vamos lá. Então, primeiramente, galera, o static ele tem uma importância assim muito grande. Por quê? Geralmente quando a gente vai trabalhar com dados de outra classe, né, que a gente trabalha bastante, às vezes você não vai ficar preso numa classe só para resolver os problemas, e sim você vai distribuir a, podemos dizer, a regra de negócio em outras classes, né, do sistema. E aí muitas vezes quando a gente acessa uma outra classe, a gente tem que instanciar ela, né, colocando lá o nome da classe, o objeto e new o nome da classe novamente. Então você está criando uma nova instância, né, da classe e para você poder acessar o método dela, né? Agora com o static, né, você não precisa fazer isso. Você não precisa criar uma nova instância. Você pode acessar este método de maneira direta, né? Então, ou seja, você pega a classe, né, e acessa esse método ou atributo dessa classe de maneira direta, ou seja, pegando o nome da classe, ponto, ou o atributo ou o método que você vai acessar diretamente, sem a necessidade, né, de atribuir uma instância. Isso se assemelha a você utilizar, como a gente viu no vídeo anterior, utilizando o enum, onde você pega o enum, né, o nome da classe do enum, ponto, né, e acessa diretamente. Tá na constante, né? Certo? Mas nesse caso a gente vai ver a respeito do static, tá? Então, para isso, né, para a gente chamar, né, este método ou atributo desta classe, a gente tem que definir, né, a palavra-chave static antes do tipo do objeto, né? Então, lá se você tem uma string lá como atributo, né, geralmente vai estar lá private string e o nome do atributo. Então basta colocar private string, private static string e o nome do atributo, certo? Para vocês chamar. A gente vai fazer isso nos exemplos para vocês entenderem, ok? Seguindo, como vocês podem observar em todos os nossos exemplos, nos nossos vídeos, nós fazemos uma classe simples, né? Criamos lá a nossa classe public static void main, né, que é o void main aí direto, que a gente roda, né, os nossos exemplos. É uma classe, é o exemplo mais clássico, né, que nós temos da utilização do membro estático, né, do static. Por que ele é utilizado? O método main, ele é usado para a gente, é o motor, né, que podemos dizer, para poder rodar os nossos objetos da JVM, né, que é a Java Virtual Machine. Tá? Então, ou seja, por isso que ele é o Public Static Void Main, porque ele é um método que faz rodar, né, que é o run do JVM, é o método main, tá, galera? Então é um exemplo bem clássico, né, a nossa utilização do Public Static Void Main, né, no NetBeans para rodar os nossos exemplos. Então, é um exemplo de método estático. E com isso, né, com essa ideia, quando a gente utiliza os métodos estáticos, você não precisa criar nova instância, né, criar novos objetos, né, com a classe que você quer acessar. Basta colocar, né, o nome da classe, ponto, né,
e seguido, né? Geralmente a gente usa mais em métodos, né? Seguido o nome do método que você vai utilizar, tá? Então, mais comum nós vermos métodos estáticos sendo acessados diretamente. No entanto, no que se refere aos métodos, nós temos algumas restrições, tá? Que restrições são essas? Quando a gente tem um método estático dentro de uma classe, se a gente for chamar um outro método dentro dele, ou seja, se a gente for chamar na mesma classe, a gente tem dois métodos na mesma classe, e esse método estático, ele vai chamar outro método, este outro método, ele tem que ser estático também, tá? Então tem esse detalhe. Então, se você tem métodos estáticos numa classe e ambos estão conversando na mesma classe, os dois têm que ser estáticos, ok? Outro detalhe, se você tem um método estático e ele vai acessar um atributo global, né, da mesma classe, esse atributo também tem que ser estático, tá? Senão não vai funcionar, certo? E outro detalhe também, ele não tem referência com this. Isso aí vai ser um tema de fazer um vídeo separado, né, sobre isso. Porque ele geralmente quando a gente cria às vezes algum atributo privado ou protegido, né, a gente acessa eles diretamente com this, além de outras coisas que eu disse, faz a referência, né, a um determinado objeto, ok? Então essas são as restrições do método. Agora vamos para o NetBeans, né, colocar esse conceito na prática para vocês entenderem aí a mágica do static. Vamos lá para o NetBeans, que já abriu nos exemplos que a gente está fazendo nos vídeos anteriores, né? Vamos criar aqui uma nova classe, vou colocar o nome aqui de estático, classe estática, beleza? Classe estática. Agora vamos criar o nosso public static void main, né? Aí o NetBeans tem essa mágica de você colocar só PSVM, espaço já faz tab, né? Já cria o método inteiro, tá? Ó, vamos colocar na prática aquelas restrições, que aqui a gente já está tratando direto com o método main, né? Certo? Primeiramente é o seguinte, vamos começar aqui criando uma variável global, um atributo global, string nome, colocar aqui Lucas Oliveira, certo? Meu nome, ok? Agora eu vou querer imprimir, né, utilizando o system.out.println, quero imprimir essa variável nome. Deu erro. Lembra nesse último slide que nós vimos as restrições? Olha aqui a observação que o NetBeans aparece para a gente. A non-static variable nome não pode ser referenciado dentro, né, de um método estático, né? Ou seja, ele aqui não é estático esse atributo, essa variável, né, global. Então, para isso a gente coloca static string. Agora sim, agora eu posso utilizar, né? Lembra lá do nosso slide anterior? Então, se a variável não for estática, né? Você não pode utilizar quando está na mesma classe, você não pode utilizá-lo dentro do método estático. Então aqui, vamos rodar aqui para a gente ver, salvar Shift F6. Vocês podem ver que a impressão, né, aconteceu aí diretamente. Agora vamos criar outro exemplo, criar um método aqui, criar um método de soma. Public int soma int n1 n2, criando métodos aqui. Tá, com return n1 mais n2.
Ah, tá, óbvio, né? Cria segundo atributo, ou segundo parâmetro, né? Mas aí não coloquei o tipo, né? Legal, bacana. Agora vamos colocar aqui para somar, né? Se puderem observar, a soma é chamar aqui o método soma, se colocar 10 e 30 e 20. Ah lá, já deu erro novamente, olha lá. Non-static method soma não pode ser referenciado dentro de um método, de um contexto estático, né? Olha aí. Ou seja, se eu quero acessar dentro da mesma classe o outro método, como aqui que eu estou fazendo, este método também tem que ser estático. Então, public static int soma. Opa, agora não deu erro, que beleza. Shift F6. Então aí ele vai retornar a soma, né? 30, ok? Então nós vimos lá, de acordo com o que a gente viu no exemplo, né, no slide, que dentro de uma mesma classe, certo? Se eu vou trabalhar com um atributo estático global, né, fora do método, se eu for referenciar um atributo ou um método que está fora desse método, ele tem que ser estático, ok? Assim como aqui a variável global tem que ser estática, assim como o método tem que ser estático se eu for referenciá-lo dentro da classe. Agora, se eu estou trabalhando dentro do método, agora se eu estou dentro do método, eu vou criar uma regra aqui, uma expressão, aí não precisa, obviamente, declarar, né, esse escopo estático, porque ele já está dentro desse escopo estático, assim por diante, certo? Agora vem um detalhe muito interessante, né? Eu vou criar aqui um local date que a gente viu nas aulas anteriores, a data de hoje, local date ponto com shift i para portar, né? Ponto now, beleza? Olha que detalhe seguinte. Agora vamos imprimir, né, a data de hoje. Bacana. Certo. Galera, aqui, vocês viram? O local date now é aquele exemplo, é um exemplo prático de como a gente acessa um método estático de maneira direta, sem criar uma nova instância, né? Então, por exemplo, aqui eu não precisei colocar aqui local date, a data igual a new local date, certo? Não precisei criar uma nova instância. Que a gente geralmente faz isso, né? Quando a gente vai chamar um novo objeto, né? Instanciar um novo objeto, a gente utiliza o new, tá? Agora aqui não. Para armazenar a data de hoje aqui, eu já chamo de maneira direta, né? Chamando o nome da classe, ponto .now. Como que eu sei que como que ele é estático? Segurando o Ctrl e clicando em cima, a gente já vê aqui, ó, public static, o retorno dele que é local date now. Então aqui nós já sabemos, né, ó, os métodos dentro dessa classe local date são todos estáticos, que aí a gente acessa ele de maneira direta, tá? Então quando a gente tem um método estático, a gente acessa ele de maneira direta. Viram aí a importância, certo? De vocês, né, trabalharem aí de maneira direta. Vamos criar um exemplo aqui, né, de método estático em outra classe, né? Colocar aqui, deixa eu criar aqui uma classe bem simples aqui para vocês. Colocar cálculo, né? Cálculos. Certo? Aqui no cálculos, eu vou criar um método public
colocar retornar inteiro, colocar multiplicação. Multiplica. Int N1, int N2. Return N1 vezes N2. Bacana. Certo. Aqui eu vou criar de maneira normal para vocês entenderem a diferença. Olha que legal. Deixa eu colocar aqui. Int multiplica. Eu criei a classe cálculo, certo? Cálculos. Ponto. E não tem nada. Não é estático, não tem nada. Nesse caso, galera, olha o que a gente teria que fazer, ó, para multiplicar. Cálculos. Que eu criar objeto, new cálculos, né? Criando nova instância. Aí aqui eu pego calc, ponto, aí que eu vou acessar da multiplicação. Olha o trampo, né, galera? Olha o trampo que tem que fazer. Vou colocar aqui 2 vezes 5, né? Olha o trampo. Certo? Aí já pega aqui e já multiplica. Chama multiplica. Certo? Ctrl S, Shift F6. Então, quando a gente está em um escopo, deu 10 aqui, beleza? Então, quando a gente está em um escopo onde a gente está instanciando um novo objeto e este método não é estático, a gente tem que fazer isso. Criar uma nova instância da classe que a gente vai trabalhar, né? Pegar esse objeto instanciado e acessar o método dele. Por quê? Este método é normal, ok? Então, você teria que fazer isso. De maneira que a gente geralmente faz isso, né? Quando cria nova instância usando new. Agora, se eu fizer isso aqui, public static. Legal, né? Falar static. Int. Agora voltamos aqui. Olha a ideia, galera. Olha a ideia. Eu vou tirar essa instância. E agora, cálculos. Ó, já apareceu. Ok? Já apareceu. Ctrl S, Shift F6. Ah lá, que bacana. Mesma coisa. Então aqui você só chamou pelo nome da classe e já acessou o método direto, porque o método é estático. Tá em outra classe, é estático. Você acessou ela de maneira direta, tá, galera? Assim que a gente viu aqui no exemplo local date, é a mesma dinâmica, certo? A mesma ideia. Então, vira a diferença de utilizar um método não estático para um estático, né? Ou seja, quando ele não é estático, você tem que instanciar, criar um novo objeto. Agora, quando ele é estático, basta, né, pegar o nome da classe, ponto, e já acessa diretamente o método. Então, geralmente, pessoal, quando a gente tem um método, a gente trabalha geralmente o membro estático, static, a gente trabalha mais com métodos, tá? É mais usual. Geralmente, quando a gente tem uma classe de utilitários, né, a gente cria ele com os métodos estáticos para que sejam acessados diretamente, ok? Então, galera, então é isso aí. Nossa dica de hoje aí, utilizando os métodos, os membros estáticos, né, através da palavra-chave static. Então é isso aí, galera. Qualquer dúvida, né, qualquer comentário bem-vindo aí para ajudar o engajamento, né, do nosso canal, dos nossos vídeos, né, para poder chegar a grande parte aí do público aí, galera. Então é isso aí. Não esqueça também de se inscrever no canal, de curtir e comentar. Valeu, galera!